Esse é o nosso curso Guia dos Aprovados. Nós já estamos na nossa sexta aula, falando agora sobre os crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Código Penal. Crimes de pedofilia, que é a expressão genérica que utilizamos para esse tipo de crime, que estão previstos no Código Penal. Essa será a parte 1 da nossa aula sobre esse tema, porque na parte 2 vamos abordar os crimes de pedofilia que estão no ECA. Vamos ver que o Código Penal está muito mais ligado à questão de crimes relacionados à própria exploração presencial do corpo da criança, aquela exploração material, enquanto o ECA está mais ligado à questão do compartilhamento de imagens e vídeos. Nós temos vários tipos penais no Estatuto da Criança e do Adolescente tratando dessa questão. Inclusive, não podemos confundir os tipos penais que estão no ECA, tratando da questão de compartilhamento de vídeos e imagens, com os crimes que estão no Código Penal, com o mesmo conteúdo, porém com elementares distintas, ou seja, com a mesma temática do compartilhamento, porém elementares distintas. Não podemos fazer essa confusão. Mas, como estamos falando do Código Penal, nós vamos começar a nossa abordagem por um crime que é vastamente cobrado em prova, inclusive em segunda fase de magistratura, já vi em algumas oportunidades provas de sentença abordando esse delito, e nós vamos trabalhar, nesse momento, o crime do artigo 217-A do Código Penal, que é o estupro de vulnerável. Nós vamos fazer um estudo mais aprofundado do que o usual, porque vamos tratar de forma detalhada a jurisprudência, notadamente a jurisprudência do STJ, acerca dessa questão. O Supremo tendendo a ter o mesmo entendimento em relação a esses crimes que estão no artigo 217-A. Então, nós vamos trabalhar inicialmente, quanto a esse crime do artigo 217-A, um primeiro questionamento, uma primeira indagação. Aliás, eu vou voltar à redação, desculpem que eu acabei não lendo, mas vou ler agora para vocês. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena reclusão de 8 a 15 anos. Embora o artigo 217-A admita outras formas de vulnerabilidade que nós conhecemos, a questão da enfermidade ou da doença mental sem o discernimento para a prática do ato, ou aquela vulnerabilidade transitória para a pessoa que não pode oferecer resistência, que esteja drogada, embriagada ou dormindo, não é a nossa abordagem tratar dessas outras espécies de vulnerabilidade, mas sim da vulnerabilidade relativa a crianças e adolescentes. E nesse caso específico do artigo 217-A, menores de 14 anos é a elementar do tipo. Não vamos aqui fazer uma abordagem doutrinária tradicional. O meu ponto aqui é fazer indagações específicas acerca do que está na jurisprudência. É isso que será naturalmente cobrado na sua prova. Então, a nossa primeira indagação acerca desse delito é se qualquer ato libidinoso configura o crime quando a vítima é menor de 14 anos. Ou seja, o tipo penal, de uma forma bastante genérica, faz referência à conjunção carnal, que obviamente é um ato libidinoso grave, quando consideramos a vítima como pessoa menor de 14 anos, e os demais atos libidinosos, que embora também sejam graves, possuem patamares distintos de gravidade, ou seja, não podemos, ao mesmo tempo, comparar um sexo oral que seja feito com um menor de 14 anos com uma postura de apalpar o corpo dessa pessoa, desse menor de 14 anos, por fora da roupa, por exemplo. Obviamente, ambas as condutas são graves. No entanto, existe uma gradação de gravidade que faz a gente avaliar se realmente, de forma proporcional, será possível incidir a regra do artigo 217-A do Código Penal. Então, por isso a minha pergunta, será que qualquer ato libidinoso configura o crime quando a vítima é menor de 14 anos? Não tenha dúvida de que se um sexo oral é praticado em relação com um menor de 14 anos, vai haver o crime de estupro de vulnerável, mas essa é uma hipótese que está fora de discussão. A questão aqui são aqueles atos libidinosos em que, em tese, a defesa poderia alegar
a importunação sexual, ou seja, em vez do enquadramento no artigo 217-A, o enquadramento no artigo 215-A do Código Penal. Seria, por exemplo, importunação sexual ou estupro de vulnerável se o sujeito apalpa o corpo da vítima menor de 14 anos por fora da roupa, pegando nas suas partes íntimas apenas de forma rápida, de forma ligeira. Essa será a nossa abordagem crucial acerca do 217-A. Então, olha o que diz a jurisprudência nesse julgado recentíssimo, julgado ainda desse mês de março, do Superior Tribunal de Justiça. Então, nós temos o seguinte: o delito de estupro, leio aí o número 1 para você, o delito de estupro resta consumado quando da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sucedâneo a ela ou não, em que evidenciado o contato físico entre o agente e a vítima, como toques, contatos voluptuosos e beijos lascivos. Então, por enquanto, veja que a referência feita pelo julgado ainda é em relação ao delito de estupro. Não estamos ainda propriamente entrando na discussão acerca do estupro de vulnerável. Você sabe que o estupro de vulnerável sequer exige violência ou grave ameaça para a sua configuração. O STJ já deixou claro aqui que o contato físico, fazendo referência a toques, e veja que não há especificação se o toque é por fora da roupa ou por dentro da roupa, contatos voluptuosos e beijos lascivos. O STJ, inclusive, já tem precedente anterior de que o beijo lascivo roubado, aspas, configura o crime do artigo 217-A, se em relação à vítima menor de 14 anos. Então, nós temos esse entendimento muito claro do STJ, tratando aí os atos libidinosos de forma geral num patamar de gravidade suficiente para o enquadramento no estupro. E aí vem o STJ. No caso, não há como afastar a prática do delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal, então veja a referência específica ao estupro de vulnerável, na sua forma consumada, haja vista que restou incontroversa nos autos a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, destinados à satisfação da lascívia do acusado, consoante o entendimento firmado pela terceira sessão deste STJ, no julgamento do tema repetitivo, isso é importante, 1121, a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, ainda que diverso da conjunção carnal, para satisfazer a lascívia própria ou de terceiro, corresponde ao crime do artigo 217-A e não ao do artigo 215-A. Então, isso, agravo regimental, no agravo em recurso especial 2252, Minas Gerais, eu chamo a sua atenção, um julgado de 13 de março de 2023. Veja, portanto, que o STJ tem adotado, sim, uma postura mais rigorosa em relação a todos os atos libidinosos por fora da roupa, por dentro da roupa, sendo demorado ou sendo rápido. Não importa. Para o STJ, em se tratando de menor de 14 anos, vamos ter o enquadramento como estupro de vulnerável. Quando falamos de maior de 14 anos, a situação deve ser casuística para a análise, por quê? Temos que avaliar o artigo 215-A do Código Penal, porque o contato voluptuoso com o corpo de vítima maior de 14 anos poderá se enquadrar no 215-A, porque eu preciso, para haver o estupro do 213, de violência ou grave ameaça. Agora, como no estupro de vulnerável não preciso de violência ou grave ameaça para a sua configuração, para a sua consumação, o toque voluptuoso para satisfação da lascívia no corpo de menor de 14 anos, para o STJ, já é suficiente para o enquadramento no artigo 217-A. Então, olha que interessante esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Um outro julgado aí muito importante para você, vou ler aí o número 1, é firme o entendimento desta Corte Superior de que o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que ao lado desta caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não.
evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso. E aí vem o número 2. Embora não tenha havido penetração, o réu, com a finalidade de satisfazer a sua lascívia, passou a mão nos seios e na vagina da vítima, o que caracteriza a figura típica descrita no artigo 217-A do Código Penal na modalidade consumado. Tratando-se de fato incontroverso, contido no acórdão recorrido, não há falar em incidência do óbice contido na súmula 7 do STJ, mas mera revaloração jurídica. Eu chamo a sua atenção porque o STJ, ele não está aqui dizendo que para haver o crime tem que ter o contato por dentro da roupa, por exemplo, por dentro da blusa, por debaixo da saia da criança. Não, não, não. Da criança, eu digo, pode ser do gênero masculino ou feminino, ou da bermuda, ou o que quer que seja. O que eu quero dizer é que a superficialidade do ato libidinoso, para o STJ, é irrelevante, ou mesmo o ato superficial, o ato libidinoso superficial praticado contra a criança, tem sido enquadrado como estupro de vulnerável na concepção do Superior Tribunal de Justiça, como mostra o número 3 aí na sua tela, ó. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 1121, fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual, artigo 215-A do Código Penal, tese aplicável por analogia também ao caso em que se busca o reconhecimento da modalidade tentada. Então, julgado aí também recente, de setembro de 2022, da quinta turma, em que o STJ, de forma muito clara, diz, ó, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, a caracterização do estupro de vulnerável ocorre quando a vítima é menor de 14 anos. Eu quero deixar claro que nós não vamos usar esse mesmo critério de interpretação para a vítima maior de 14 anos, porque, naturalmente, não havendo violência ou grave ameaça quando a vítima é maior de 14 anos, não vai ter crime de estupro do artigo 213. Vamos enquadrar no artigo 215-A do Código Penal. No entanto, para menor de 14 anos, considerando a desnecessidade de violência ou grave ameaça para a configuração do estupro de vulnerável, mesmo o ato libidinoso superficial ou ligeiro que seja praticado contra menor de 14, vai se enquadrar no artigo 217-A. Então, um ponto aí de extrema relevância para a sua prova quanto à avaliação da incidência do 217-A. E aí, outro ponto importante, ó. Vou ler aí o número 2 para você, a gente vai ter aqui um apanhado de jurisprudência do STJ em relação a essa questão. No caso, ao contrário da conclusão alcançada pela Egrégia Corte de Origem, que estão configurados elementos do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal, pois restou consignado no acórdão que a narrativa indica que os atos praticados pelo acusado se limitaram a fazer com que a vítima pegasse em seu órgão genital, além de, em outra oportunidade, ter dado um tapa na vagina da vítima. Pronto, configurou o crime. Configurou o crime segundo o Superior Tribunal de Justiça. E aí, ó, número 3. O ato libidinoso, atualmente descrito nos artigos 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque o legislador, com a alteração trazida pela Lei 12.015 de 2009, optou por consagrar que no delito de estupro, a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seriam considerados libidinosos. Desta maneira, não distingue a norma penal a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é de que o delito de estupro, na redação dada pela Lei 12.015 de 2009, inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, onde se inserem os toques, contatos voluptuosos, beijos lascivos, consumando-se o crime com contato físico entre o agressor e a vítima. Certo. Esse julgado de 2013, falando aí sobre contato físico, e aí só ler a parte de amarelo aí para você, ó. Presente o dolo específico de satisfazer a lascívia própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual, como no presente caso, julgado também recente de agosto de 2022. Veja, eu coloquei aqui vários julgados tratando aí da mesma temática, pode ter ficado um pouco repetitivo para você, mas é para que se tenha em mente de que o Superior Tribunal de Justiça não está fazendo distinção quanto à gradação da gravidade, do tempo, do ato libidinoso praticado. O Superior Tribunal de Justiça, ao contrário, está levando em conta a interpretação literal da lei, sim, no sentido de que ato libidinoso é ato libidinoso. Para a satisfação da própria lascívia, sendo assim, mesmo que haja superficialidade ou uma ligeireza na prática do ato, e utilizar essas expressões especificamente na sua prova, isso vai ficar bonito na sua dissertação, o STJ considera a prática do crime consumada. Agora, veja, falou-se aí que com o contato com o corpo da vítima consuma-se o crime. Por isso eu trouxe a indagação para você, se realmente é necessário o contato físico com a vítima. Se houve esse contato, óbvio que o crime se configura, mas eu digo, esse contato ele é indispensável para a consumação do delito, no entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, porque nós já temos precedente dizendo que esse contato ele é dispensável, ou seja, se ocorre a mera contemplação lasciva de criança de menor de 14 anos, de forma geral, que, por exemplo, está fazendo um striptease para uma pessoa que está ali contemplando lascivamente, que induziu a criança a fazer esse tipo de coisa. Isso configura o crime, ainda que essa pessoa não tenha propriamente tido o contato específico com o corpo da vítima. E olha o que disse o Superior Tribunal de Justiça. Vou ler aí onde está escrito o parquê. O parquê classificou a conduta do recorrente como ato libidinoso diverso da conjunção carnal praticado contra a vítima de 10 anos de idade. Extrai-se da peça acusatória que as corrés teriam atraído e levado a ofendida até um motel, onde, mediante pagamento, o acusado teria incorrido na contemplação lasciva da menor de idade desnuda. Discute-se a inocorrência de efetivo contato físico entre o recorrente e a vítima, se a inocorrência de efetivo contato físico entre o recorrente e a vítima autorizaria a desclassificação do delito ou mesmo a absolvição sumária do acusado. Veja, o julgado está deixando claro que não houve esse contato físico, mas o que disse o STJ aí como resposta? A maior parte da doutrina penalista pátria orienta no sentido de que a contemplação lasciva configura o ato libidinoso constitutivo dos tipos dos artigos 213 e 217-A do Código Penal, sendo irrelevante para a consumação dos delitos que haja contato físico entre ofensor e ofendido. O delito imputado ao recorrente se encontra em capítulo incerto no título 6 do Código Penal, que tutela a dignidade sexual. Cuidando-se de vítima de 10 anos de idade, conduzida, ao menos em tese, a motel e obrigada a despir-se diante de adulto que efetuara pagamento para contemplar a menor em sua nudez, parece dispensável a ocorrência de efetivo contato físico
para que se tenha por consumado o ato lascivo que configura ofensa à dignidade sexual da menor. Com efeito, a dignidade sexual não se ofende somente com lesões de natureza física. A maior ou menor gravidade do ato libidinoso praticado, em decorrência, a adição de lesões físicas ao transtorno psíquico que a conduta supostamente praticada enseja na vítima, constitui matéria afeta a dosimetria da pena na hipótese de eventual procedência da ação penal. Olha que interessante, o STJ considerando aí os efeitos psíquicos que o ato sexual prematuro pode causar no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. E aí mais um julgado aí, em caso, na verdade o mesmo, em caso, revelam-se pormenorizadamente descritos, à luz do que exige o artigo 41 do Código de Processo Penal, os fatos que, em tese, configurariam a prática pelo recorrente dos elementos do tipo previsto no artigo 217-A do Código Penal. Prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal com vítima menor de 14 anos. A denúncia descreve de forma clara e individualizada as condutas imputadas ao recorrente e em que extensão elas, em tese, constituem o crime de cuja prática é acusado, autorizando o pleno exercício do direito de defesa e demonstrando a justa causa para a deflagração da ação penal. Assim, não há amparo para a pretendida absolvição sumária ou mesmo o reconhecimento de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal para a apuração do delito. Então, muito claro para você aí, contemplação lasciva configura estupro de vulnerável, sendo dispensável o contato físico para a consumação do delito. E no caso aí, nós tivemos ainda duas pessoas que levaram a criança para essa situação, que também responderam pelo próprio crime imputado a quem contemplava a cena. E aí, uma pergunta pode surgir, diante do que a gente já discutiu, que é a seguinte: se o agente obriga a vítima menor de 14 anos a presenciar ato libidinoso sem tomar parte nele, ou seja, não temos propriamente o menor de 14 fazendo algo que indique lascívia, ou seja, não participa de qualquer ato libidinoso, não tem uma cena que envolva o menor de 14, porém, o menor de 14 é obrigado a presenciar ato libidinoso praticado por adultos ou praticado por maiores de 14 anos, enfim. O que isso implica quanto à responsabilidade penal? Então, a doutrina vai dizer o seguinte, que esse tipo de situação em que não temos o menor de 14 fazendo propriamente o ato, praticando o ato libidinoso, isso implicará no artigo 218-A, que é a mera presença do menor de 14 anos num ato libidinoso, numa conjunção carnal, por parte de adultos. Olha aí o 218-A, o que está dizendo para você. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, pena reclusão de 2 a 4 anos. Perceba o dolo específico. Perceba que esse crime jamais pode ser punido na modalidade culposa e, havendo dolo dos adultos em praticar esse ato sexual, a finalidade de satisfação da lascívia deve estar presente. É claro que é o panorama probatório que vai indicar se existe essa finalidade ou não por parte dos adultos, por parte daqueles que, de fato, praticam o ato sexual na presença da criança, na presença do menor de 14 anos. Às vezes a gente usa aqui o termo criança para não fazer confusão com a idade lá do ECA, de até 12 anos, fica claro que é elementar aqui no Código Penal é menor de 14 anos. E aí agora a nossa questão também de suma importância, que é a exploração da prostituição infantil. O Código Penal trouxe essa questão, inclusive esse crime havia no ECA e agora está regulado pelo Código Penal, não mais pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Era o 244-A do ECA, já revogado, agora temos no Código Penal
essa previsão, e a pergunta que a gente faz é: qual é o enquadramento penal de quem explora a prostituição infantil? Ou seja, do rufião ali, daquele que faz o agenciamento, quem faz a exploração, quem fica com o lucro, quem tem a casa de prostituição, qual é o enquadramento penal dele? E será que o cliente, ou seja, aquele que mantém a relação sexual com pessoa menor de 14 ou de 14 a 18, enfim, será que responde por esse crime? Olha o que está escrito aí: favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Olha o que diz o 218B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitar, impedir ou dificultar que a abandone, pena reclusão de 4 a 10 anos. Eu quero deixar claro para você que esse crime aqui é um crime formal, porque não depende necessariamente do ato em si da criança ter se prostituído. Veja que a submissão, indução ou atração à prostituição, ainda que o primeiro ato de prostituição não tenha sido efetivamente praticado, é suficiente para o enquadramento do delito. Vinícius, e se efetivamente essa criança se prostituir, seria possível que o sujeito respondesse também, veja, pelo estupro de vulnerável, se for menor de 14 anos? Entendo que, sendo a vítima menor de 14, porque, veja, o 218B faz referência a menor de 18. Sendo a vítima menor de 14, entendo possível, sim, e esse seria o entendimento mais adequado para você escrever na sua prova, no sentido de que o agente pode responder pelo 218B e pelo estupro de vulnerável a cada situação em que a criança se coloque como em situação de prostituição. Então, imagine aí, por exemplo, uma mãe que submete uma filha menor de 14 à prostituição, o que já faz com que ela responda pelo 218B, isso em si mesmo já é a consumação do crime, antes até do primeiro ato, e com esta adolescente de 13 anos, menor de 14, se submetendo propriamente à prática da conduta sexual, do ato sexual, vamos ter sim possibilidade de que esta mãe responda em concurso material, quero deixar claro, em concurso material, pelo artigo 218B, e por cada ato sexual que envolva prostituição para essa menor de 14 anos. Perfeitamente possível esse enquadramento, não geraria qualquer bis in idem, considerando aí as condutas distintas que são efetivamente praticadas. E aí, precisamos trabalhar a questão de quem pratica a conjunção carnal com essa pessoa menor de 18 e maior de 14 em situação de exploração de prostituição. Porque o parágrafo 2º diz o seguinte: incorre nas mesmas penas quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos na situação descrita no caput deste artigo. Imagine um cliente que, numa situação de exploração de prostituição, tem a relação sexual com um adolescente de 15 anos, hipoteticamente, por qual crime responderia? Responderia nas mesmas penas do caput do 218B, com pena de 4 a 10 anos. Vinícius, por que o tipo penal aí, no parágrafo 2º, inciso 1, fez referência a menor de 18 e maior de 14? Porque aqui, se o sujeito em situação de exploração de prostituição da criança, do menor de 14, praticar o ato sexual, estará praticando estupro de vulnerável, se for menor de 14. Se for maior de 14 e menor de 18, como diz aí a elementar, entra no 218B, que estamos estudando aqui agora. Então, perceba, a situação do cliente é diferente da situação do explorador que está no caput.
o explorador que está no caput responde pelo 218B, bastando que seja menor de 18. O cliente, por sua vez, depende da idade da vítima para ele responder pelo 218B ou não. Por quê? Se ele pratica o ato sexual com maior de 14 e menor de 18 em situação de prostituição, responde pelo 218B, parágrafo 2º, inciso 1. Agora, se é menor de 14 a vítima e está também em situação de prostituição, já muda a situação para o crime do artigo 217A do Código Penal, estupro de vulnerável. Então, muito cuidado com esse enquadramento em relação ao cliente da prostituição. Como é que ele será responsabilizado penalmente? Só tome cuidado com o seguinte, uma situação que inclusive aconteceu aqui no Distrito Federal, de um homem que foi flagrado dentro de um veículo, mantendo relação sexual com um adolescente de 14 anos, maior de 14 já, e você sabe que com o consentimento, maior de 14 que mantém relação sexual com pessoa adulta, não há crime algum, o fato é atípico. Naquele contexto ali, havia prostituição. Só que o que aconteceu? Quando a polícia fez a inquirição de ambos, a vítima, que era maior de 14 anos, disse para a polícia que ela espontaneamente se prostituiu. Não houve exploração por parte de terceiros para aquela prostituição. O delegado não indiciou o indivíduo. Por quê? Porque a vítima, sendo maior de 14 e embora se prostituindo, não estava na situação do caput, porque a situação do caput envolve a exploração da prostituição, o que no caso concreto não aconteceu porque ela espontaneamente, sem que terceiros tenham induzido ou explorado, se colocou em situação de prostituição. O que eu quero dizer, o fato é atípico quando mesmo que adolescente de 15 anos, por exemplo, se prostitua e o faça espontaneamente, sem exploração de terceiros, porque não há previsão no nosso Código Penal de enquadramento dessa conduta para o adulto. Então, o fato é atípico nesse tipo de situação. Entendeu a diferença entre a exploração, que faz com que o cliente responda quando a vítima é maior de 14 e menor de 18, e a prostituição espontânea por parte de alguém de 15 anos de idade, por exemplo, e o cliente que paga pelo ato sexual não vai responder por nada. Por quê? Porque esse adolescente de 15 anos de idade não está enquadrado na situação do caput, que envolve exploração de prostituição. Então, muito cuidado com esse ponto relativo à exploração de prostituição. Tivemos, portanto, a nossa 6ª aula. Nessa primeira parte, como eu disse para você, abordamos a pedofilia no Código Penal. É claro que não exaurimos o assunto. Nosso objetivo aqui foi ver situações específicas, pontuais, que podem, sim, ser cobradas na sua prova. Tome cuidado com isso. Daqui a pouco você vai assistir as aulas 7 e 8. Na aula 7, inclusive, é a parte 2, relativa agora aos crimes de pedofilia que estão no ECA. Então, não perca a parte 2 da nossa aula. Um abraço.